Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre Eliane Potiguara. É um trabalho apresentado à disciplina Leitura, Oralidade e Escrita e é composto pelas alunas Tácita Brandão e Jennifer Rodrigues. Aqui a gente colocou na pesquisa e apresentação uma figura dessa escritora que é conhecida como Eliane Potiguara. Eliane Potiguara. O nome dela é Eliane Lima dos Santos. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1950 e ela é conhecida por Eliane Potiguara. Ela é uma professora, escritora, ativista, é empreendedora indígena brasileira. Ela é fundadora da rede Grumim de Mulheres Indígenas. Ela foi uma das 52 brasileiras indicadas para o Prêmio Internacional 1000 Mulheres para o Prêmio da Paz. A biografia de Eliane Potiguara. Ela é formada em Letras e Educação. Ela se licenciou em Letras, Português e Literatura e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em Educação Ambiental pela UFOP. Participou de vários seminários sobre direitos indígenas na Organização das Nações Unidas, em organizações governamentais e não governamentais. Ela foi esposa do cantor e compositor Taiguara de 1978 a 1985 e ele é o pai dos filhos dela. Ela foi a primeira escritora indígena no Brasil. Ela foi nomeada uma das 10 mulheres do ano de 1988 pelo Conselho das Mulheres do Brasil por ter criado a primeira organização de mulheres indígenas no Brasil, o GRUMIN, Grupo de Mulher Educação Indígena, e por ter trabalhado na educação e integração da mulher indígena no processo social, político, econômico no país e por ter trabalhado na elaboração da Constituição Brasileira de 1988. Com uma bolsa que ela conquistou da Ashoka em 1989, Empreendedores Sociais, e mais o seu salário de professora e o apoio de Betinho, do IBASE, e os recursos do Programa de Combate ao Racismo, ela pôde prosseguir a sua luta, além de sustentar e cuidar dos seus 3 filhos, que hoje são adultos. Em 1990, ela foi a primeira mulher indígena a conseguir uma petição no 47º Congresso dos Índios Norte-Americanos, no Novo México, para ser apresentada às Nações Unidas. Nesse congresso se reuniram mais de 1.500 indígenas americanos, e desse modo ela participou durante anos da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU, em Genebra. Por esse trabalho, ela recebeu em 1996 o título de Cidadania Internacional, concedido pela Organização Filosófica Iraniana Bahá'í, que milita pela implantação da paz mundial. Ela é defensora dos direitos humanos, tendo sido a criadora do primeiro jornal indígena, dos boletins conscientizadores e de uma cartilha de alfabetização indígena dentro do método Paulo Freire, com o apoio da Unesco. Ela organizou em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 1991, um encontro com a participação de mais de 200 mulheres indígenas de várias regiões, tendo como convidados especiais a cantora Baby Consuelo e vários líderes indígenas internacionais. Ela organizou vários cursos referentes à saúde e direitos reprodutivos das mulheres indígenas e foi consultora de outros encontros sobre esse tema. Em 92, ela foi coautora, pensadora do Comitê Intertribal 500 anos, Carioca, por ocasião da Conferência Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente, junto com Marcos Terena, Djamuri Carajá, Megaron e Raoni e muitos outros líderes indígenas do país, além dela ter participado de dezenas de assembleias indígenas em todo o Brasil. Ela também discutiu a questão dos direitos indígenas
em vários fóruns nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais. Ela propôs diversas diretrizes, estratégias de ordem política e econômica, inclusive sobre o Fórum do Plano Piloto para a Amazônia em Luxemburgo, em 1999. No final de 1992, pelo seu espírito de luta, trazido na sua obra A Terra é Mãe do Índio, ela foi premiada pelo Pen Club da Inglaterra, no mesmo momento em que Caco Barcelos. E ela estava sendo citada na lista dos marcados para morrer, anunciados no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, em rede nacional, por terem denunciado esquemas duvidosos e violação dos direitos humanos e indígenas. Em 95, na China, no Tribunal das Histórias Não Contadas e Direitos Humanos das Mulheres na Conferência da ONU, ela narrou a história da sua família, que migrou das terras paraibanas na década de 20 por ação violenta dos neocolonizadores e as consequências físicas e morais dessa violência, a dignidade histórica do seu bisavô, dos seus avós e dos seus descendentes. Ela contou o terror físico, moral, psicológico pelo qual ela passou ao tentar buscar a verdade, além de sofrer essa violência psicológica, humilhação por ter sido detida pela Polícia Federal e por estar defendendo os povos indígenas, os seus parentes do racismo e da exploração. O seu nome foi caluniado na imprensa do estado da Paraíba. Ela foi conselheira da Fundação Palmares, Mink e Felon, da Organização Internacional Ashoka, dirigente do Grameen, membro do Roman World. Ela participou de 56 fóruns internacionais e para mais de 100 nacionais, culminando na Conferência Mundial contra o Racismo na África do Sul em 2001 e outro fórum sobre os povos indígenas em Paris em 2004. Ela integra o Comitê Consultivo do Projeto Mulher, 500 anos atrás, dos Panos, que culminou no Dicionário Mulheres do Brasil. Seu carro-chefe é a obra intitulada Metade Cara, Metade Máscara, que está na sua terceira edição pela Grameen Edições e aborda a questão indígena no Brasil. Metade Cara, Metade Máscara está nos anais da Mostra Científica. Mestrandos e doutorandos, eles estudam as obras literárias dela e foi adotado também pelo Tribunal de Contas da União do Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Está aplicando o livro Metade Cara e Metade Máscara nessas escolas. Em edição, livro de crônicas e contos e outros sobre poesias. As suas obras. Em 89, ela lançou o livro A Terra é a Mãe do Índio. Em 94, Cartilha de Alfabetização. Em 2004, a Global Editora lançou seu carro-chefe Metade Cara, Metade Máscara, que está na terceira edição. Em 2012, ela lançou o livro infantil O Coco que Guardava a Noite. Em 2014, ela lançou o livro O Pássaro Encantado. Em 2015, A Cura da Terra pela Editora Brasil. Em 2018, alguns livros no prelo. De 2000 a 2018, ela participou de várias antologias poéticas e coletâneas de textos. Em 2018, ela teve o seu livro Metade Cara, Metade Máscara, adotado pelo projeto Mulheres Inspiradoras. Em 2004, até os tempos que a gente está agora, dezenas de mestrandos e graduandos, eles utilizam esse livro, Metade Cara, Metade Máscara, para suas teses, já constando nos anais de mostra científica do 26º Congresso Nacional de Pós-Graduandos. Então, a obra que nós vamos falar é Metade Cara, Metade Máscara. Aqui a gente colocou a figura desse livro. A produção desse livro.
O autor dele é Eliane Potiguara, é um livro nacional, a editora é Grumin Edições, está no idioma português, está na 3ª edição, foi publicado em 2018, e aqui a gente tem número de páginas, 164 páginas, tudo. Com relação a essa obra, Metade Cara, Metade Máscara, a obra de Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara, da Global Editora, conta sobre o amor de um casal indígena que se separou na época da colonização brasileira, causando as maiores violências e destruições étnicas. Ao viajarem pelos 5 séculos em busca um do outro, eles conhecem todas as Américas e as suas histórias. Esse romance poético, ele fala do amor, das relações humanas, da paz, da identidade, da história de vida da mulher, da ancestralidade e da família. O livro, ele descreve os valores destruídos pelo poder dominante e, quando resgatados, submergem ao self selvagem, à força espiritual e à intuição, ao Criador, o ancestral, o velho, a velha, o mais profundo sentimento de reencontro de cada um consigo mesmo, reacendendo e fortalecendo o eu de cada um contra uma autoestima imposta pelo consumismo, pelo imediatismo e as exclusões sociais e raciais ao longo dos séculos. Esse livro também discorre sobre a luta do movimento indígena, inclusive internacional, e sobre a sua imigração por violência e a sua cultura e as suas consequências. Ele fala sobre o papel fundamental da mulher indígena no contexto cultural e a sua real contribuição na sociedade brasileira. Ele também conta as dores dessas mulheres, dos seus desejos mais profundos e nas histórias que são mágicas, que são místicas de Eliane Potiguara. O destino dos povos indígenas, ele é traçado com a consciência e a autodeterminação, onde a ética, a força interior, a espiritualidade e o valor cultural e também cosmológico, eles sobrepõem os vícios do neocolonizador na construção do novo homem e da nova mulher, mostrando que os princípios indígenas eles podem contribuir para o futuro do Brasil. Quanto ao estilo dessa obra, é uma mistura de prosa e poesia. De acordo com Guese, ao escreverem as suas narrativas, os escritores indígenas eles deixam de lado toda a complexidade do processo performativo de narrar oralmente, mas outras características da oralidade, como a repetição, a condensação dos enredos, as expressões que marcam o início e o fim das histórias, a informalidade e a coloquialidade da linguagem ainda não preservadas. Dessa forma, esses escritores indígenas eles conseguem compor uma obra reflexiva, estética, que mantém como um produto cultural da comunidade que cada um deles representa. A manifestação literária de Eliane Potiguara é parte indissociável da sua atuação também como ativista social em prol dos direitos dos povos indígenas e, sobretudo, das mulheres. Eliane Potiguara, que nasceu em 1950, no Rio de Janeiro, ela publicou essa obra que é difícil de classificar, Metade Cara, Metade Máscara, cuja espinha dorsal é um poema mítico, épico, sobre migrações forçadas dos povos indígenas pelo território brasileiro, em detrimento da dominação e colonização europeia até hoje. As premiações de Eliane Potiguara. Ela foi indicada para o projeto internacional Mil Mulheres, para o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi titulada à Ordem ao Mérito Cultural do Ministério da Cultura, em 2014. Foi nomeada uma das 10 mulheres do ano de 88 pelo Conselho das Mulheres do Brasil por ter criado a primeira organização de mulheres indígenas no Brasil.
um texto deste livro. Não adianta fugir dessa realidade. Quando te trazem aos braços uma criança que nem 2 anos completos tem, e a tua boca, que gargalhadas davam ao sabor do álcool, se cala e emudece de vez e te desarma. É uma criança faminta, doente, órfã de pais, órfã de pais. Ser órfã de pais significa viver uma sociedade que não reconhece a importância dos povos tradicionais e os enxerga de forma preconceituosa. Interessante observar a repetição de palavras nos versos finais desse poema e a semelhança das palavras pais e país. São inúmeras as comunidades que foram destruídas ao longo do processo de colonização. Porém, muitos descendentes dos povos tradicionais também sobreviveram, resistiram, migraram para os locais distantes dos seus locais de origem. O poema Pancararu também apresenta a questão do lugar. Sabe, meus filhos, nós somos marginais das famílias, somos marginais das cidades marginais, das palhoças. E da história? Não somos daqui, nem de acolá. Estamos sempre entre este ou aquele, entre isto ou aquilo. Até onde aguentaremos, meus filhos? Nesse poema, a questão do lugar vai além das terras tradicionais ou do lugar físico que o indígena desaldeado ocupa na sociedade, mas diz respeito a um lugar ideológico e cultural. Um texto. A poesia e os relatos de Eliane Potiguara, eles ecoam como essa voz dos oprimidos. Por meio da poesia, Eliane ela consegue recriar a voz que outrora não foi ouvida, como no poema Cepé Tiaraju, cujos versos dizem o seguinte: Eu sou rebelde, eu faço questão de o ser, tenho fome, tenho ódio, e não me deem uma metralhadora. No dizer de Maria Inês de Almeida, a escritora funciona como uma arma que detona como um certo poder a língua enquanto instituição. O próprio livro Metade Cara, Metade Máscara, ele atende a uma estrutura pluralizada ao unir os poemas e também os relatos de vida. O poema Na Trilha da Mata diz o seguinte: Não me importo se o que escrevo são ilusões, não me importo se o que escrevo não são versos, rimas redondilhas. Revela uma postura própria do entre-lugar, que desobedece o modelo clássico de poesia e destrói sistematicamente a norma instituída pela tradição literária. Aqui nós colocamos os acessos que nós utilizamos, os blogs, o site da Eliane Potiguara, e aqui uma finalização falando sobre essa professora, que é escritora, poeta, ativista, professora, empreendedora, formada em Letras e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem extensão em Educação e Meio Ambiente pela UFOP. Ela é contadora de histórias, nasceu em 29 de setembro de 1950. Ela é cavaleira da Ordem do Mérito Cultural do Brasil pelo Ministério da Cultura. Então, ela possui 7 livros publicados, ela teve seus textos publicados em diversos sites, antologias, e-books nacionais, nacional e internacional. Ela foi premiada pelo Pen Club da Inglaterra e o Fundo de Livre Expressão dos Estados Unidos. Especialmente, ela é autora de Metade Cara e Metade Máscara.